certeza, acho que o resultado positivo hoje era fundamental. A gente fez um grande jogo hoje. E a classificação na quarta, animicamente, isso aí, foi bom pra gente. Eu acho que aquele gol ali do Pacini acabou mudando um roteiro que seria péssimo e acabou sendo muito bom pra gente. E a semana com o jogo de hoje acaba sendo perfeita em questão de resultado, com a passagem de fase na Copa do Brasil, com o resultado de hoje. E agora é manter, eu acho que a gente tem que manter a constância, manter o nível de jogos para conseguir aí essas 2 vitórias fora de casa para terminar bem essa primeira parte do campeonato. Natanael, descobriu uma posição nova? Zagueiro agora pela direita, é isso ou não? Fico feliz de estar podendo ajudar a equipe aí, como eu já vinha falando antes, independente de onde o professor me colocasse, estava tentando dar o meu melhor. Acho que vem evoluindo, vem melhorando, então fico feliz com a confiança do professor Eduardo Domingues aí. Tá se sentindo bem? Eu me sinto bem, é uma posição que eu já tinha feito em alguns momentos com o próprio São Paulo também, então se adaptar cada vez melhor e o time também ir crescendo como grupo, jogo a jogo, pra gente fazer um bom campeonato. Natanael, nos últimos 13 jogos o Atlético vem sofrendo gols, você ali do sistema defensivo, como fazer para esse próximo jogo, que é ainda mais importante, né, na Sul-Americana, para que o Atlético não seja vazado? Bom, acho que isso é algo que nos incomoda muito durante a temporada, aí, essa questão de todo jogo a gente está sofrendo gol, e hoje praticamente o Mirassol chutou uma bola no primeiro tempo, foi a cabeçada do gol, então é algo que a gente precisa corrigir ainda. E a gente manter esse nível de jogo, a gente vai estar mais próximo da vitória, então é mais importante ainda a gente não tomar gol. Agora, nos últimos 3 jogos do Brasileiro, são 7 pontos em 9 disputados. Vocês começam a ter mais confiança e animicamente o time começa a conseguir, quem sabe, encaixar uma sequência melhor na temporada? Bom, acho que foram 2 vitórias aí fundamentais, tanto no clássico como hoje. Poderiam ter sido 9 aí contra o Botafogo, mas eu acho que essa sequência de pontos, o aproveitamento é muito bom, no meu ver. Se a gente conseguir manter essa média, com certeza a gente vai brigar na parte de cima da tabela. Valeu, né? Cara, vencer sempre é importante, vencer em casa mais ainda. Acho que nós estávamos devendo para o nosso torcedor um resultado bom, um grande jogo. Acho que hoje foi um jogo muito positivo. Tem coisas que precisamos acertar, que nenhum jogo vai ser perfeito, não tem como fazer um jogo perfeito, mas hoje foi um jogo de muitos pontos positivos. Acho que o torcedor vai embora feliz hoje, e é isso que a gente estava buscando faz algum tempo. Não estávamos conseguindo entregar, mas para a sequência da tabela, como você falou, acho que é um jogo importante, 3 pontos que nos colocam na parte de cima, dependendo dos resultados, né? Acho que tem jogo para acontecer que pode baixar um pouco, mas é ponto a ponto. Acho que em casa a gente tem que jogar da forma que jogamos hoje, pressionando e buscando resultado. Foi um grande jogo e eu acho que é um jogo que a gente tem que tirar como base para que a gente possa jogar os próximos até fora de casa dessa forma. Para aí sim a gente conseguir colocar o Atlético lá em cima, que é o que nós estamos buscando. Natanael falou da questão anímica de quarta-feira e você ficou de fora, né? O Baba explicou que era um controle de carga e tal. Como que foi para você ficar de fora, aquele jogo tenso, né? E depois voltar hoje ter essa responsabilidade de ajudar nessa vitória, que seria muito importante para a sequência? Pra mim sempre é ruim ficar de fora, eu gosto de jogar, por mais que a gente saiba que a gente não vai conseguir jogar todos os jogos, a gente tem que estar à disposição, e sabemos também que nós temos um elenco qualificado que quem entrar vai fazer o melhor para que o Atlético possa sair vencedor de todos os jogos. Mas pra mim é difícil, acho que foi um jogo complicado, um jogo que a gente se entregou bastante, e a gente do lado de fora a gente só pode torcer e tentar animar quem está dentro para que se entregue mais, para que faça mais. Mas graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo. Acho que a classificação na Copa do Brasil era um dos principais objetivos nossos até a parada da Copa, né? E agora a gente está no Brasileiro, temos a Sul-Americana ainda que temos condições de buscar, e o Brasileiro a gente tem que terminar na melhor colocação possível, porque a gente sabe que é importante cada ponto no Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. São jogos bem difíceis e a gente tem condições de buscar pontos fora de casa também. Essa sequência de Copa Sul-Americana, né? O Atlético vem de resultados positivos do Campeonato Brasileiro, 7 pontos nos últimos 9 jogos. Tem que vencer também na quinta-feira para buscar essa classificação na Copa Sul-Americana também. Todo jogo tem que vencer. Acho que se a gente falar qual jogo que a gente não tem que vencer, a gente está no time errado. A gente tem que buscar a vitória sempre, independente do campeonato, independente dos jogadores que entram, independente se é profissional, se é sub-20, se é sub-17. Eu acho que a gente tem que entrar sempre para vencer, e quinta-feira não vai ser diferente. Você tem um bom aproveitamento de pênaltis ao longo da sua carreira. Queria que você falasse um pouquinho como que você tem estudado os goleiros, principalmente o Walter, que você sabia dele hoje. Como que você vem se preparando também para essa sequência aí, sendo um dos caras de confiança aí do Barco para bater pênalti? Como você falou, tem um bom aproveitamento. Acho que desde quando eu subi no profissional,
Tem alguns pênaltis que eu consigo converter, graças a Deus. Trabalhar bastante, confiante. Acho que o treino é uma coisa fundamental. A gente treina para fazer o melhor possível, né? É claro que o outro lado também treina, o Walter me conhece, trabalhamos juntos. Treinei muitos pênaltis com ele. O ano passado bati um pênalti com ele também, ele quase pegou. Mas aí o pessoal aqui do Atlético está me ajudando muito, o Danilo, preparador de goleiro, do Pinho. Acho que eles estão me passando os vídeos para que eu possa estudar e fazer o melhor. É claro que isso nos dá confiança, não garante nada, mas a gente pode chegar mais preparado para esses momentos. Eu acho que esse jogo foi o mesmo jogo do Botafogo, né? A única diferença foi que as chances que tivemos hoje, conseguimos concretar em gol, e contra o Botafogo não foi dessa forma, né? E muito feliz pela equipe ter conquistado os 3 pontos. Eu acho que se acontecesse um resultado negativo hoje, dependendo do resultado, a gente ia acabar entrando na zona, né? Então, agora subimos lá para cima e tem que exaltar muito o grupo, os torcedores que veio, né? Apoiaram a gente desde o começo. Eu acho que isso é muito importante, ter essa relação com eles também, porque vai nos ajudar bastante. Hoje o Atlético sofreu pouco na partida de hoje. Controlou bem a partida, só que o Atlético vem com a deficiência das bolas aéreas. Mais um gol sofrido de bola aérea, a cabeçada, onde o Bernat estava marcando o zagueiro. Como corrigir essa deficiência do Atlético, que pode, claro, acabar prejudicando no transcorrer de uma partida tranquila, né, e acabar sendo derrotado? Isso é uma coisa que já estamos corrigindo, né, nos treinamentos. Falta lateral, escanteio. Eu acho que o Bernard marcou bem assim, mas aí ele conseguiu sair do Bernard e cabeceou sozinho, mas isso não é um erro do Bernard. Se for para criticar aqui, é o grupo todo, né? E vamos trabalhar mais essas bolas para sofrer menos. Pensando na sequência, Lodi, do Atlético, são 3 jogos, 7 pontos conquistados em 9 no Brasileiro. Agora tem uma Copa Sul-Americana e 2 jogos fora, né? Animicamente, o grupo sente que é um momento bom para que os atletas consigam, quem sabe, conseguir os resultados que são tão almejados? Foi o que falamos durante o jogo, né? Ali também, o árbitro foi parando algumas vezes e dava tempo de conversar, né? No placar ali, eu acho que no 3-1, falei bastante com o Bernard, com o Maicon, com o Everson, que eu acho que se a gente jogar dessa forma que viemos apresentando, né, dentro de casa, claro que teve outros resultados que acabamos perdendo, empatou, mas faz parte. Eu acho que se apresentar esse futebol de hoje, no jogo fora, eu acho que assim vai ser difícil a gente perder algum jogo, porque esse é o espírito, né, que tem que ter dentro e fora de casa. Eu tive uma fissurazinha, né, no dedão. Eu viajei para Fortaleza justamente para poder tratar e tentar para ver se eu conseguia jogar, mas infelizmente eu não consegui. Na hora que fiz o teste ali com a chuteira, ainda estava sentindo dores, um incômodo, e para esse jogo ainda estava incomodando um pouco, mas foi acordado que resistindo a essa dor, as coisas eu poderia tentar jogar. No final do jogo estava saindo muito sangue na minha unha também, então, no final do jogo eu estava até correndo um pouco estranho, justamente pela dor que eu estava sentindo, mas tô muito feliz, cara. Eu acredito que a gente tem evoluído, tem crescido bastante. Então, nesses momentos, quando a gente vê a evolução da equipe, como eu vejo no dia a dia, como eu vejo em alguns jogos, sem dúvida nenhuma que a gente vai fazer. Bernardo, você teve uma ação hoje ofensiva com 36 passes, 28 no campo ofensivo, não errou nenhum passe no jogo. Fora o que você correu no jogo também, foi eleito pela nossa equipe o melhor em campo. Tá precisando desse jogo aí para, quem sabe, retomar aquela confiança, Bernardo? Sem dúvida nenhuma. Eu cheguei a comentar um pouquinho antes ali também que eu tô jogando num espaço de campo que eu joguei minha vida toda, né? Desde que eu voltei pro Atlético, eu jogava pelo lado direito e foi uma posição de realmente adaptação para mim, porque eu não jogava naquele lado do campo, não joguei em lugar nenhum fora. Fiquei praticamente 11 anos fora, jogando pelo lado esquerdo, então eu entendia que naquele momento que eu tava, não só agora, quando precisar de eu jogar do lado direito, eu também vou querer jogar, entendeu? Só tô dizendo que assim, eu entendia que naqueles momentos que eu não tava jogando, tinha jogadores também que tava vivendo um bom momento, que talvez também não se adaptaria a outro lado do campo. Então, pra mim é super tranquilo, eu posso jogar, eu gosto de jogar.
Só que tem a diferença de eu poder jogar e entregar tudo aquilo que eu sei, sabe? Então, tenho me sentido muito confortável, tenho conversado com o treinador, tenho me sentido muito confiante, a confiança vem crescendo, com isso também vem a equipe crescendo junto também, evoluindo em vários aspectos. É lógico que a gente tem deixado a desejar em algumas questões que são fáceis de ajustar, e então espero que é isso, não só eu, feliz demais com o desempenho individual, mas sem dúvida nenhuma a importância de ter vencido essa partida aqui hoje. Bernard, Você falou sobre ajustar algumas coisas que precisam no Atlético. Uma das coisas é a bola aérea defensiva, tem que ser ajustada. O Atlético vem sofrendo muitos gols. E me explica por que você estava naquele lance do gol, você estava marcando o zagueiro com uma estatura bem maior que a sua. Ali não era nem para eu disputar com ele, sabe? A minha situação naquele momento era justamente para incomodá-lo e assim bloqueando para que ele não avançasse para nenhum lado, e aí os meus companheiros viriam e tirariam a bola, né? Então não era para eu estar ali disputando a bola no alto com ele, sabe? Mas infelizmente a gente não conseguiu executar tão bem e assim saiu o gol do adversário. Então, como eu disse, não é assim uma coisa tão difícil de ajustar, sabe? Então, eu acredito assim que tudo que a gente fez no jogo hoje, a forma como a gente se defendeu, a forma como a gente colocou muita intensidade, muita entrega, muita energia, sem dúvida nenhuma a gente vai colher bons resultados. Como a gente quase colheu contra o Botafogo. O Botafogo praticamente não criou nada contra a gente no último jogo, mas nos deu o balde de água fria, que o futebol é isso. A gente, em qualquer detalhe, qualquer momento, se a gente não tiver realmente dentro daquilo que precisa ser feito, o adversário pode fazer o gol e isso pode acabar nos trazendo dificuldade. Então, nesse ajuste aí, eu tenho certeza que a gente tem conversado, tem ajustado, algumas coisas não saem bem, outras nem tanto, mas o futebol é isso.